boa tarde, na paz do Senhor Jesus. Pensou que eu não ia aparecer por aqui, né? E não vou aparecer, não. Vai aparecer a palavra de Deus e as minhas mãos. Olha, coloquei um calendário antigo. Eu tava dando uma ajeitada aqui, eu e a Edna. E olha só quem apareceu. Esse calendário eu usei, acho que em 2023. Ele pode ser renovado todo ano, né? Então, eu coloquei dia 7, abril, né? 7 de abril, segunda-feira. Hoje eu escolho ser feliz. Hoje pela manhã eu tive compromisso, não pude estar aqui gravando para vocês. Mas agora, eu nem fiz uma mesa, eu fiz uma bandeja. Coloquei um bolinho de cenoura com cobertura, um iogurte e um chazinho bem gostoso aqui. Eu vou colocar chá para eu ir tomando e falando com vocês da palavra de... Deixa eu ver se eu consigo colocar o chá sem derrubar tudo. Não, eu vou derrubar tudo, eu tô desconfiada. Se eu derrubar, vocês não riem, porque eu tô com uma mão só. Ah, consegui, para vocês verem que o meu bule tem chá. Olha aqui, acabei de fazer um chazinho de amora com não sei o quê, deixa eu ver. Maravilhoso. Mas o melhor, a mesa tá simples hoje, vocês estão acostumados a tanta coisa, né? Mas tem o bolo aqui, mas o melhor é a palavra. Em 1 Pedro 5, 7... eu vou falar de acordo com o que eu ouvi essa semana, esse fim de semana. Eu ouvi muito isso, já ouvi hoje, então eu quero falar sobre isso. 1 Pedro 5, verso 7. Vamos ler? Por que ele fala que é para lançar sobre ele, sobre o Senhor, toda ansiedade? Porque o Senhor pode ficar ansioso e nós não? Porque lançar sobre é entregar para outra pessoa. Então, eu pego a ansiedade e jogo na mão do Senhor e falo, ai, Senhor, cuida aí porque eu não quero mais. Não, porque Ele é o dono da paz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não, a maneira dele dar é diferente. Então, se Ele é a própria paz, você pode jogar a ansiedade nele que não vai fazer mal nenhum para ele. Por quê? Porque ele sabe que ele pode cuidar dessa situação. Ele sabe que ele vai cuidar de você nessa situação. Você está sofrendo à toa. Deus está cuidando do teu amanhã. Deus está cuidando do teu casamento, da tua vida. Mas nós queremos precipitar tudo. Nós queremos colocar tudo assim logo em cima de nós. E o que vai acontecer? Vai acontecer simplesmente que nós não vamos aguentar. Vai acontecer simplesmente que vai chegar uma hora que vai ser igual o carro que dá aquela pancada que o seguro falou, deu perca total. Não dá para aproveitar nada do carro. É isso. Que de repente, nem se você morrer, nem seus órgãos aproveita, porque deu falência múltipla. Pifou rim, pifou coração, pifou tudo. Por quê? Você sobrecarregou o teu corpo. Eu vi um versículo hoje, tá uma tradução tão bonita, eu não vi que tradução que é. Deixa eu ler para vocês aqui, ó. Provérbios 12, 25. A ansiedade sobrecarrega o coração do homem, mas a boa palavra alegra o coração. Ixi, vocês ouviram isso que eu falei ou não? A ansiedade sobrecarrega o coração do homem, mas a boa palavra faz com que o coração fique leve, diferente. E qual é a boa palavra, bispo? É essa aqui, ó, que vocês estão vendo. Tá vendo aqui? Essa é a boa palavra. É a palavra que cura, é a palavra que traz unção, que traz bênção para a tua vida, é a palavra que te renova. É a palavra que fez você acordar nesse dia 7. Olha, hoje eu escolho ser feliz. Você escolheu ser feliz hoje? Ou você já escolheu passar... Não, segunda-feira, muita luta, muita luta, muita luta. Lembrei da pastora Rose. Pastora Rose, se você estiver assistindo, um beijo, minha querida. Ai, é muita luta, a vida é muita luta, fazer isso é muita luta, não sei o que é muita luta. Meu Deus do céu! Cadê a parte boa de viver com Cristo? Cadê a nova criatura? Sabe qual é o problema do ser humano também?
Vocês não, é só o ser humano. Que ele só consegue ser feliz com grandes coisas. Eu não, eu sempre celebrei. Eu tinha uma BMW, já contei para vocês. O que é uma BMW, Bispa? É uma Brasília marrom velha. Ai, como eu amava aquele carro, só pegava no tranco, meu marido empurrava, eu deixava ele empurrando e eu com o breque de mão puxado. Quase matei o coitado. Mas nós nos divertíamos, nós éramos felizes com tão pouco. Mas o mundo vai mostrando tanta coisa, principalmente a internet, né? Com todo respeito ao Instagram que eu amo. Vai mostrando coisa e você fala, eu quero igual, eu quero ter isso, eu quero ter comparação. E vai gerando ansiedade porque você não tem. Ou vai gerando dívida porque você se endivida e não tem. Gente, hoje se deixar eu vou pregar aqui, porque eu tô com vontade de pregar, viu? Amanhã eu vou ter um chá para pregar, mas hoje não. Gente, tira toda a ansiedade. Não queira os primeiros lugares se ele não for seu. Deixa Deus pôr. Ai, eu não vejo a hora que eu seja a pessoa que a bispa escolheu para isso, para aquilo. Não, eu não vou escolher ninguém. É Deus que vai te colocar no lugar que você tem que colocar. Não adianta se desesperar, só estraga. Estraga projeto, estraga tudo. Essa flor, ó, ela podia já estar em cima de um lugar subindo numa coluna enorme. Mas ela nasceu, tá aqui, e ela vai ter que esperar o crescimento dela para cumprir a ordem do Senhor. Vai ter que esperar. É o tempo. E eu peguei ela pequenininha, vou ter que esperar muito mais. Eu vou ter mais ansiedade do que ela. Bom dia, com muita alegria. 8 de abril, terça-feira. Deixei esse calendário um pouquinho, ó. Hoje eu escolho ser feliz. Olha como tá linda essas flores ainda. Não tive coragem de jogar. Mesa preparada, cabeça ungida, cálice transbordando. E a palavra de vida, umas uvas deliciosas, um bolo com doce de leite e olha essas margaridinhas. Eu colhi elas do vaso, porque o vaso estava deixando elas desanimadinhas, coloquei na água. Pelo menos elas não têm um tempo de vida. Esse pão brioche, que é maravilhoso, um suquinho de abacaxi, tudo arrumadinho. Gente, olha que lindo. Eu amo esse guardanapo com esse laço, com esse lugar americano, não é lindo? Fica tudo tão fofinho. Mas vamos para a palavra. Eu estava aqui, eu tinha terminado de ouvir o devocional da minha mestra, mentora querida, a doutora Sayonara Marques, né? Lá do Espaço Terapêutico Crer e Ser. E quando eu ouvi a palavra dela tão gostosa, assim, ao meu coração, eu falei, Senhor, onde eu vou ministrar? Mas daí o Senhor me trouxe nesse versículo aqui. Eclesiastes 9, verso 10. Tudo que vier às suas mãos para fazer, faça-o conforme as suas forças. Todas as suas forças, viu, gente? Deixar claro. Tem Bíblia que deixa mais explicada essa palavra. Porque na sepultura, que é para onde você vai, não é só você, eu, todo mundo, né, vai. Não há obra, nem projeto, nem conhecimento e nem sabedoria alguma. É tão importante essa palavra de conscientização para vocês, meninas que estão aqui comigo, porque a palavra de Deus, a palavra revelada do Senhor, aqui em Eclesiastes Provérbios, gente, é maravilhoso. Meu Deus, Salomão era um sábio e isso não adianta ninguém discutir, porque as palavras dele ensinam a gente a viver. Aqui fala assim, que tudo que vier nas suas mãos, enquanto há vida, gente, enquanto nós temos força no corpo, nós temos que fazer. Às vezes você tem um sonho, tem um projeto, mas você fica adiando. Ai, quem sabe o ano que vem? Ah, meu Deus, já acabou março, já tá abril, não dá mais tempo. Ah, eu já vou preparar agora as coisas para a festinha de... o arraiá lá, né? Eu vou preparar para Páscoa agora, que tá em cima, mas não dá mais tempo. Eu vou deixar meus sonhos agora pro ano que vem.
eu vou deixar para depois. Essa procrastinação, essa coisa de você ficar retardando aquilo que você já tem em mãos para fazer, não é de Deus. Aqui o sábio Salomão ele é bem pontual no que ele diz. Faça o que você tiver que fazer conforme suas forças. Isso eu estou falando sobre a vida material. Vai buscar, vai correr atrás. Eu tenho vontade de ter isso. E o que você está fazendo para ter isso? É igual a pessoa falar, eu vou morar nos Estados Unidos, mas não faz um cursinho de inglês. Chega lá, você sabe falar hot dog. É isso? Sei lá, cheeseburger, sei lá o que você sabe falar. Você precisa falar, você precisa estudar. Se eu tenho um sonho, eu tenho que trabalhar naquele projeto. O meu projeto com mulheres, que o Senhor me entregou, é desde o ano passado. Ele só não tinha um nome, eu estava esperando o nome. Mas ele já estava feito. Cada item, cada coisa. E vocês pensam que para? Não. Tudo que vem, que acrescenta, eu pego, cursos que aparecem, eu faço. Eu estudo de noite, eu estudo de madrugada, eu estudo de manhã. Eu busco para quê? Para acrescentar minha sabedoria para ajudar as mulheres. O Senhor falou que ia me usar. Então, se Ele vai me usar, eu estou afinando as cordas do violão. Eu estou afinando o teclado. Eu estou preparando, eu não sei a maneira que eu vou ser usada, mas eu estou pegando o quê? As armas que eu tenho na minha mão e adestrando a minha mão para a batalha. Se eu vou ser uma Shai, uma guerreira de Deus, então eu já estou preparando a minha espada, eu estou preparando a minha vida, e é isso que faz falta. A pessoa fica só no sonho, prometendo, às vezes na internet. Ai, logo eu vou lançar um livro, logo eu vou lançar um não sei o quê. Não vai lançar nada, porque não começou nem a escrever o livro, não começou a se mexer. Ah, mas eu tenho tanta ideia. Tem ideia, mas e as ideias estão aonde? Ideia some, sabia, da cabeça? Eu tive uma ideia, ai, que bom, mas a luzinha apaga da ideia. E aí você não colocou no papel. Eu tenho um projeto, eu quero fazer, ó, isso aqui, gente, o negócio caro que tá agora e tá vendendo porque todo mundo quer fazer mesa posta. Se você for comprar um assim igual eu comprei, ó, esse é bom. Esse aqui é dupla face, ó. Ó, é qualidade, mas você paga o preço dessa qualidade. Então faça algo com qualidade, um laço com qualidade igual esse. É mais caro, mas eu não tenho muitos assim, né? Mas pelo menos você vê a diferença, faça a diferença. Se o seu serviço é costurar, costura da melhor maneira possível. A minha sobrinha, ela trabalha com personagens para festa. E nesse final de semana, ela teve que ser um personagem, porque não deu certo a pessoa que ia ser. E era um personagem muito cansativo, muito pesado, mas ela foi. E ela fez. Ela fez do jeito que tinha que fazer. Sabe por quê? Porque ela é uma guerreira. Ela é uma guerreira naquilo que ela faz, naquilo que ela desempenha. E ela tem que fazer isso mesmo. Ela tem que ir lá e tem que fazer. Ah, eu só sou mãe. Mãe? Só ser mãe? Se você é uma mãe verdadeira, uma mãe que cuida, uma mãe que alimenta, uma mãe que dá o banho na criança, que ensina a criança, que vê as etapas da criança, segue a criança com tudo, você é perfeita. Você é uma mãe mesmo. Glória a Deus por ser a mãe. Faça com toda a sua força. Faça com empenho, faça o melhor. Ah, eu estou fazendo bolinho de pote para vender. Mas o seu bolo de pote é delicioso? Ah, tá faltando, eu não uso material assim. Usa o material melhor, valoriza o teu trabalho. Isso eu estou falando da vida material. Mas agora eu vou falar um negócio da sua vida, dos sentimentos. Vamos lá, vamos mexer aqui no sentimento. Às vezes você está com a pessoa do lado e não diz eu te amo. Eu vejo que eu falo eu te amo para todo mundo. Eu falo eu te amo para as meninas do espaço terapêutico, para a doutora Sayonara, eu falo eu te amo. Eu falo eu te amo para o povo da igreja, eu falo eu te amo para os irmãos, para os pastores, eu te amo. Porque eu amo. Porque se eu não amar, eu não estou seguindo um dos maiores ensinamentos do Senhor. Amo teu próximo como a ti mesmo. Diga eu te amo. Ah, mas eu acho isso muito melado. Melado?
Eu beijei tanto meu filho enquanto ele ficou comigo, e o dia que ele vem aqui eu beijo a mão dele, eu beijo o rosto dele, eu beijo ele assim, a gente tá fazendo chamada de vídeo, eu ponho a cara assim e beijo ele. Isso porque é meu filho, eu gerei. Eu quero beijar, eu amo. E eu vou fazer isso sempre, enquanto eu estiver viva eu vou fazer. Às vezes você deita com seu esposo, não precisa ter um relacionamento, uma coisa mais amorosa, mas dá um beijo de boa noite, te amo. Eu gosto todo dia de manhã, eu levanto primeiro que o bispo, né? E eu levanto, eu solto meu cabelo é bem comprido, eu solto e fico aqui, lendo a Bíblia, preparando a palavra, tal. E ele chega todo dia, beija minha cabeça e aperta os meus ombros para eu dar uma relaxada. É algo simples, mas se ele descer e não fizer isso, eu sinto falta. Só dele pôr a mão, apertar o meu ombro para dar uma relaxada, um beijinho na cabeça, já é gostoso. Já é uma sensação maravilhosa. Sabe por que eu tô falando? Porque depois a morte, ela é uma engraçadinha. Ela vem a hora que você não tá esperando. E de repente você não beijou aquela pessoa o tanto que você deveria ter beijado. Você não disse que a amava. Você não pediu perdão pelas coisas que você a ofendeu. Você não perdoou por alguma coisa que ela falou. Eu lembro que um dia um moço falou para mim, eu não perdoei meu pai nem no caixão. Eu falei, meu Deus, coração cabeludo. Sangue de Jesus tem poder. Meu Deus! Então eu tenho que te falar no dia de hoje. Perdoa, ama, diz eu te amo, faça novos amigos, pessoas verdadeiras, seja útil para o reino, para a tua igreja, vai para a igreja orar, participa. Hoje nós temos um chá ali mais íntimo, né, só com as irmãs da sede, que elas ainda não estão sabendo sobre o projeto, saiu. Hoje eu vou ter um chá com elas à noite. Participa, as irmãs aí da sede que estão nos assistindo, vai para lá, fica com a gente, escuta o projeto, se envolva, porque Deus tem muita coisa para fazer com a gente. Está na hora de nós acordarmos para ver o que Deus tem para nós. Por quê? Vou fechar agora com o fim desse versículo. Olha o que diz. É bem sério. Olha. Porque na sepultura, que é para onde você vai, não há obra, nem projeto, nem conhecimento e nem sabedoria alguma. E aí? Porque quando você morrer, não adianta que você não vai abrir uma loja de calçado. Quando você morrer, não adianta você falar que, ai, o meu sonho, eu tinha que pôr meu sonho em dia. Já foi, já era, não dá mais. Ali nós sabemos que é céu ou inferno, né? Depois da morte tem o julgamento e nós temos que saber onde nós vamos passar a vida eterna. Então, depois da morte não adianta mais, e também depois que a pessoa morrer, eu devia ter pedido perdão, eu podia ter ficado mais junto com eles, eu podia ter curtido mais. Perdeu. Perdeu. Não curtiu os seus netos? Perdeu. Eles crescem e você perdeu. Daqui a pouco ninguém mais quer colo. Daqui a pouco ninguém quer mais nada. Você perde. Então eu quero dizer para vocês, meus queridos, aproveite essa mesa linda hoje. Tá linda, não tá? Eu amo coração. Eu sou apaixonada por... Eu ponho uma frase até assim que não tem muito sentido, mas é de um louvor do Marcelo Aguiar. Eu amo amar você. É interessante falar isso, né? Eu amo amar você. E eu sempre gosto de ter essa frase no meu coração. E eu amo vocês e amo amar vocês. Por isso que eu quero sempre trazer uma palavra de cura, uma palavra de bênção para a vida de vocês e estejam sempre ligadinhos. Amanhã tem mais, eu volto querendo Deus e deixo vocês na paz do Senhor Jesus e com um grande beijo e amo vocês.
Bom dia, com muita alegria, 9 de abril, quarta-feira. Antes de tudo, fé, depois de tudo, gratidão. Voltei ao nosso calendário normal, porque ontem nós trocamos tudo aqui, que ontem a live foi feita pelo Bispo, pelo Pastor Branco, pelo Pastor Henrique, pelo Levita Leandro, ontem estava só em homens aqui, né? Olha aqui, nós temos hoje um bolo, tipo brevidade esse bolo. Meu vasinho de flor ainda tá aí resistindo, então eu coloquei. Tem umas esfirrinhas deliciosas, já comi duas, viu, gente? Aí coloquei as outras aí. Olha aqui. E coloquei esse coração que a minha nora me deu, para lembrar que o coração dela é lindo. Então eu coloquei aqui. Ah, mas não tem nada a ver com a cor, é louça bambu. Não, bambu com vermelho é maravilhoso. Tem a ver sim, porque é a nossa mesa. E aí a palavra do Senhor para nós hoje vai ser uma palavra tão comentada. Vamos ver o que Deus tem para nós? Lucas 18, verso 35. A cura do cego de Jericó. Aconteceu que quando Jesus aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E ouvindo o barulho da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. E anunciaram-lhe que Jesus, o Nazareno, estava passando. Então ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e mandou que trouxesse o cego. E tendo ele chegado, Jesus perguntou: O que você quer que eu faça? E ele respondeu. Olha a pergunta que o Senhor fez para o cego. O cara é cego, passa a mó luta para chegar diante de Jesus e o Senhor pergunta: o que quer que eu lhe faça? E ele respondeu: Senhor, que eu possa ver de novo. E Jesus lhe disse: pois então veja, a sua fé salvou você. Imediatamente ele passou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Eu lembro do meu avô, que ele falava sempre assim: quando você não tiver o que pregar, falava para o meu esposo, você prega o cego de Jericó, que você não erra, é muito fácil. Mas essa parte do cego de Jericó, ela é muito rica. Ela é rica. Olha só como diz a Escritura sobre esse homem. Eu tenho muita coisa para falar aqui sobre o cego de Jericó. Se a gente for... Aqui nós estamos em Lucas, né? Se nós formos em Mateus é de um jeito, Marcos é do outro. Então tem a parte que ele lança a capa, né? Que a gente fala sobre a capa da miséria, tudo que ele lançou. A gente tem a parte que a gente frisa que os discípulos não queriam que ele incomodasse o mestre. Tem tudo, mas isso, o que eu quero tirar aqui hoje para vocês, eu venho, né, de uma canseira na minha voz muito grande, porque o projeto que eu tenho lançado, eu tenho falado muito e eu tenho também atendido algumas mulheres que estão precisando de oração, porque nós temos que estar pronta, né? Se a gente não trabalha para o reino, não adianta nada. Ou você se dispõe a trabalhar para o reino, ou não adianta nada. Mas eu me dispus a trabalhar para o reino, então eu tenho gastado a minha voz no reino do Senhor. É necessário. Eu vou chamar a atenção em 3 tópicos aqui para você. Primeiro, que ele era cego, mas não era surdo. Sempre você vai ter alguma coisa no teu corpo que está funcionando. Você entendeu? Eu não ando, mas a minha mão mexe. A minha mão não mexe, mas as minhas pernas andam. Eu não enxergo, mas eu escuto. Eu não escuto, mas enxergo. Sempre tem alguma coisa para você colocar a disponibilidade de Deus. Eu estou falando no teu corpo. Ele era cego, mas não era surdo. E ele já vinha ouvindo, passava pessoas comentando naquelas coisas empoeiradas de Jericó, e ele já via lá, olha, tem um Messias que vem, Jesus, ele cura, ele ressuscita, ele faz isso, e ele foi ouvindo. E aquilo foi criando dentro dele o quê? Uma fé forte.
Mas ele não sabia que, de repente, esse Jesus ia passar por lá. Ele só ouviu o barulho de uma grande multidão e anunciaram-lhe que era Jesus o Nazareno. E aí ele começou a fazer o quê? Você sabe que Jesus está passando na igreja e você fica de boca fechada. Às vezes tem cristão que eu falo que já está com teia de aranha na boca, porque não abre a boca na igreja nem para clamar: Pai, tem misericórdia da minha vida, renova a minha fé. Os tempos são maus, difíceis, a vinda do Senhor está próxima e tem cristão que vai ficar. Vai ficar, não vai subir. É duro dizer isso, porque ele não glorifica, ele não abre a boca para clamar e ele não tem vivido milagre. Eu clamo. Eu dou cada susto no bispo, gente. De repente eu tô assim, o bispo quando vê, eu vou atrás dele, glória a Deus. Ele fala, recebemos um milagre, assim, glória a Deus, grande Deus poderoso, Deus que supre, Deus que atende. Eu dou glória a Deus no carro. Outro dia eu tava dando um monte de glória a Deus dentro do carro. Ai, alguém passa e fala, é louca. Eu falo, louca não, sou apaixonada por Jesus, declara minha fé onde precisar. E aí esse homem, quando ele viu que havia uma oportunidade, o que ele fez? Jesus, filho de Davi. Mandaram ele calar a boca, fica quieto, não incomoda o mestre. Não adianta, a multidão quis que ele se calasse. Mas ele pegou aquela oportunidade e gritou, Jesus, filho de Davi. A tua alma, o teu espírito está dentro de você clamando. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, eu estou cego. Aí você vai falar assim, estou cego? Não, eu enxergo. Será? Será que você enxerga? Será que você está enxergando mesmo? O Senhor está passando na tua casa, o Senhor está passando dentro da igreja, a palavra está sendo revelada para a tua vida e você fica lá com aquela cara de, quando será que o Senhor vai falar comigo? Esperando aparecer um anjo com aquela asa branca enorme, batendo, falando assim, eis que te digo. E não é o eis que te digo que vai aparecer. O que vai aparecer é o Senhor te dizendo, eu estou passando por aqui, abre a tua boca e clama. E eis que esse homem fez isso. Jesus, filho de Davi. Literalmente ele era cego, mas não era surdo. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o Senhor faz uma pergunta até engraçada para ele, né? Ele chega cego diante do Senhor e o Senhor fala para ele assim, o que queres que eu te faça? Ele podia falar assim, Senhor, o que o Senhor acha? Mas ele não falou. Ele expôs o que ele precisava. É o que falta hoje. Tem muita gente que não está expondo a luta, a dificuldade dele. Ai, o Senhor sabe de todas as coisas, não preciso orar. Não, não ora. Não ora, continua assim. Ai, o Senhor sabe de tudo, eu não preciso ficar falando diante de Deus. Não, deixa assim, fica assim. Quando a luta não tiver mais jeito, você se socorre, vai lá, cai no chão, deita no altar, suplica, pede misericórdia. O Senhor quer que nós façamos nossas petições conhecidas diante dele. E ele está passando na tua casa hoje. É isso que o Senhor quer, que você pegue e exponha o seu problema, exponha a sua dor, conte aquilo que está te machucando, aquilo que está te ferindo. Olha, Senhor, eu quero ver, Senhor, eu quero escutar, eu quero ouvir a tua voz, eu quero ser sensível à sua palavra, ao seu mandamento. E o Senhor vai começar a fazer você ouvir, falar. Aí o Senhor pega e fala, ele diz, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou, mandou que o trouxesse. E quando ele chegou perto, o Senhor perguntou, o que queres que eu te faça? Ele falou, eu quero ver. Aqui fala, tornar a ver, né? E o Senhor fala, a tua fé te salvou. Ué, mas ele não queria ver? Mas ele recebeu primeiro a salvação. Depois o Senhor vai e fala, que você veja. Você entendeu como é o projeto de Deus?
Primeiro, o Senhor entrou com a salvação. Depois o Senhor abriu os olhos dele. Às vezes nós não estamos salvos. E entramos na presença do Senhor, eu exijo, eu determino, eu isso, eu aquilo. Mas só que você está com uma vida toda desregrada. Você está no pecado. Você se embriaga. Você entra em contenda. Entra numa fofoca. E depois, eu determino que o Senhor vai me dar um carro. Não vai dar, não. Desculpa. Você pode comprar pelo seu braço da carne, mas o Senhor não vai dar, não. Porque o Senhor está querendo pessoas que clamem por Ele. Como o cego fez, Jesus, filho de Davi. Já o reconheceu como filho de Davi. Só essa palavra já moveu. Só essa palavra reconheceu o senhorio do Senhor, a magnitude do reinado de Jesus, ele reconheceu, ele já ganhou o coração do Senhor ali. Depois, o Senhor faz uma pergunta estranha para ele. Você é cego e pergunta, o que você quer? Ele respondeu, eu quero ver. Aí o Senhor pega e fala assim, a tua fé te salvou. Ele recebeu a salvação e ficou esperando. Agora vem o seu milagre. O Senhor quer te salvar, o Senhor quer te tirar desse mundo de pecado, o Senhor quer te tirar desse mundo de erro, de coisas erradas, coisas estranhas que você anda fazendo que não agradam a Deus, para depois te salvar da situação de cegueira que você está vivendo. Entendeu? É isso que eu estou falando para você hoje. Eu não tenho mais nada para falar. Eu vou encerrar porque eu precisava te dizer isso. Eu precisava te dizer isso. Há um processo para cura. Ouvir que o Senhor está passando, abrir a boca para clamar quando o Senhor passar, ir de encontro com o Senhor, tudo isso está aqui no Cego de Jericó. Responder às suas necessidades a Deus, expor no secreto, no teu quarto, até no banheiro, onde você estiver. Ore e expõe a tua vontade. Escreve, eu gosto muito de escrever. Eu faço cartas e cartas para o Senhor sobre a minha necessidade. E quando ele chegar e falar assim, eu vou te salvar primeiro, glória a Deus, eu recebo a salvação. E depois virá o teu milagre. Amém? Gente, estou indo embora, volto amanhã, pela graça do Senhor Jesus. Terei novidade para vocês em breve. Beijo, até amanhã, querendo Deus. Bom dia, com muita alegria. 10 de abril, quinta-feira. Já estão aí, né, sendo levados pelo tempo 10 dias de abril. Ainda tem meio-dia para você usufruir um pouco. 10 de abril, dia de bênção sobre a nossa vida. Hoje eu trouxe essa flor, olha como tá linda, esqueci o nome dela. Gente, eu nunca pensei que ia nascer, ela veio lá da chácara. Ela nasceu e ainda ela dá essas flores roxas. Cada dia fecha uma, abre outra. Olha que linda. Ela é bem do mato mesmo, sabe? Eu tô me sentindo hoje com uma mesa posta dentro da Amazônia, coisa mais linda. Aí o bispo veio e me traz um bolo verde. Falei, se hoje fosse o dia da árvore, eu tava feliz. Olha só. Lógico, a nossa primavera, e aqui com certeza o pão, uva, ficou tão lindo, não ficou? Encantador. E aqui um chazinho que a pastora Irma me ensinou, eu faço sempre um chá de alecrim, e ela falou, não, põe casca de maçã e gengibre, foi o que eu fiz hoje, ó, tá aqui, ó, eu tô tomando ele, já tomei uma boa quantidade. Hoje eu pus uma xícara toda romântica com um coraçãozinho aqui para vocês. Hoje é louça de vidro mesmo, que eu tô achando linda essas louças. Vou comprar um jogo inteirinho. E aqui a palavra de Deus para os nossos corações. Deus abençoe o seu dia, traga a bênção sobre você. Hoje eu vou falar com todo mundo que almeja fazer a obra, como que é. É assim. Em João 21, verso 15, nós vamos começar lendo, deixa eu ver, tô certo, João 21, 15, olha o que o Senhor fala para Pedro.
E aí, deixa eu voltar um pouquinho que cortou aqui, né? E o Senhor sabe de todas as coisas, sabe que eu o amo. E Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Ah, meu pai. Um dia nós fizemos uma reunião de pastoras, só de pastoras, fizemos um jantar, acho que foi jantar. Era na igreja ainda de Camilópolis, antes eles mudarem para uma igreja maior. E nós fizemos um encontro de pastoras lá, e elas todas esperando ser mimada, né? Que eu passasse o olhinho na cabecinha delas. Eu vou buscar uma palavra do Senhor, o Senhor entrega essa palavra. Tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. E foi o que eu falei para aquelas amadas que estavam lá. Eu sei que vocês vieram hoje para eu falar que vocês são demais, que vocês são as pastoras maravilhosas, que vocês têm cuidado dos rebanhos, porque elas assim faziam exatamente. E eu disse para elas, realmente vocês são uma bênção, vocês são um presente de Deus na minha vida. Eu estou vivendo um momento muito feliz de estar encontrando com vocês, isso já faz mais de 5 anos. E aí eu falei, só que a palavra que o Senhor mandou hoje é essa. Quando eu falei, Simão Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. E 3 vezes o Senhor voltou a falar para Pedro, tu me amas, provando o amor dele, porque o Senhor sabia que ele o amava. Até que ele chega no fim, ele fala, Senhor, tu sabe que eu te amo. Ele falou, então apacenta as minhas ovelhas. Por quê? Porque o Senhor deixou um ministério para nós, pastores, para cuidar das ovelhas que ele colocou nas nossas mãos. Mas, bispo, você vai falar para pastor? Não, eu vou falar para você também. Eu vou falar para pastor também. Eu tenho homens aqui que me assistem e tenho pastores que me escutam. Tem até um bispo que está meu esposo, toda vez que eu faço devocional, ele está por perto, ele está ouvindo. Ele está ouvindo o que eu estou falando. Então, eu digo para vocês, chegou um tempo de nós cuidarmos não só daquele que é pastor, que cuida das ovelhas, mas ovelha cuidar de ovelha também. Isso é possível, bispa? É. Cuidar. Carinho entre os irmãos. Carinho entre os irmãos. Ficar próximo, tocar, falar, ver a luta um do outro. Porque, amados, são dias difíceis. Tem pessoas passando dificuldades financeiras terríveis. Tem pessoa que quando chega a cesta básica fica na maior alegria, porque é a única coisa que aquela pessoa tem para pôr na mesa. E se a cesta atrasar, eles vão ficar sem comer. Então, hoje, o Senhor tocou meu coração e falou comigo assim de maneira extraordinária. Ele falou no meu coração exatamente isso. Que é para eu tomar um posicionamento cada vez mais de cuidar das ovelhas. E ensiná-las a cuidarem das suas irmãzinhas, dos seus irmãozinhos que estão lado a lado. Porque isso que é igreja, gente. Igreja não é lugar de se ofender, não é lugar de se machucar. Hoje mesmo eu já tive várias ligações, todos com problemas para serem solucionados. Temos uma amada irmã esperando uma cirurgia de vesícula, tem outra com problema financeiro em outro lugar, tem outro. Então, ali é a hora que você ouve essa palavra do Senhor para Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Uma ovelha natural, ovelha mesmo, ela não tem como tirar a outra da água suja. Ela não tem como puxar outra e levar. Você está indo para o lugar errado, vamos para cá, o pastor não vai ficar feliz. Mas ovelha, nós que falamos, raciocinamos e somos considerados como ovelha, nós temos que um ao outro se pôr, como que é? Como sempre o pastor Edivaldo fala, dar suporte para a vida do outro, colocar o ombro debaixo da cruz e dar suporte. Dá suporte para falar para o outro, eu estou aqui, se você precisar de um amigo, eu estou aqui para orar com você, até se precisa ir para algum lugar, tá sozinho, estou à disposição, eu vou com você, eu vou caminhar com você, eu vou te ajudar. E isso é tão importante no meio evangélico, no meio cristão.
O Senhor sabia da missão de Pedro. Pedro ia ser um homem muito importante para a história da igreja. Ele ia ser um apóstolo querido e ele ia ter que ter muito discernimento, muito amor em todas as ovelhas, até os gentios, né, que depois ele foi trabalhado para trabalhar com os gentios também. Ele ia ter que ter muito amor com esse povo para aguentar, às vezes, provocações, aguentar o desânimo, cuidar das viúvas, cuidar daqueles necessitados. Então, hoje, o Senhor está fazendo um chamado não só para a bispa, não só para o bispo, não só para os pastores. O Senhor tocou no meu coração assim: todos podem ajudar, todos podem cuidar de alguém, todos podem estender as mãos. É o teu próximo, vamos resumir nisso, é o teu próximo. Ama o teu próximo como a ti mesmo. E quantos estão próximos de nós e estão sofrendo? Gente, na família. Às vezes você negligencia a dor de um filho. Ah, isso aí eu passei quando eu era pequena, eu nem ligava para isso. Ai, mãe, eu tô sofrendo bullying lá na escola. Ai, grande coisa, me xingaram tanto na escola, eu não liguei, me formei. Era outro tempo, gente. Outro tempo. Talvez você tenha raiz de sofrimento por aquele tempo lá difícil. Agora olha para o seu filho, vê a dor, está sofrendo bullying, vai na escola. Pede posicionamento dos líderes, da diretora, da mãe daquele que está fazendo bullying com o teu filho. Não deixa. Ah, a vida é dura mesmo, você tem que aprender, tem que aprender. E deixa as pessoas maltratarem seus filhos. As primeiras ovelhinhas serem apacentadas, sabe quais são? Dentro da nossa casa. Começa pela sua casa, seus filhos, as pessoas que vêm até você. Apacenta, cuida, passa óleo nas feridas, nas chagas. Não deixe que as moscas que traz aquele zumbido, aquele mau pensamento triunfar. Seja você a pessoa que leve palavras boas para dentro da tua casa. Se você é a própria mosca que está zumbindo no ouvido dos filhos, porque vocês não fazem isso, porque vocês não sabem, vocês... Meu Deus! Não. Vamos mudar essa história. Tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Tu me amas? Cuida da tua casa. Tu me amas? Seja amigo do teu irmão de banco. Seja amigo daqueles que estão ao seu lado. E seja amigo dos seus pastores. Amanhã eu vou falar sobre isso. Ontem eu ouvi uma mensagem sobre isso, sobre o cuidado que a gente tem que ter com os pastores. Ah, bispa, você vai puxar para o teu lado porque você é bispa. Não. Eu vou ministrar aqui, meu povo já sabe o que eu penso. Para todo mundo que está aqui, trato o pastor mal, levo o pastor de qualquer jeito, eu vou te mostrar o que o Senhor fala sobre isso. Amanhã, tá bom? Porque hoje eu estou indo embora, tenho alguns compromissos, tenho, aliás, sempre tenho, né? Mas vou deixando vocês com um beijo carinhoso, que o Espírito Santo fale melhor aos vossos corações. Pedro, apacente minhas ovelhas. Pedro, apacente minhas ovelhas. Pedro, eu estou indo embora, você não está escutando? Apacente minhas ovelhas. É isso que Deus deixa para você. Beijão, volta amanhã, querendo Deus. Bom dia, com muita alegria. 11 de abril, gratidão é reconhecer cada dia como um presente. Meu Deus, ai, como é bom estar vivo, né? Que seu dia seja parto de amor, de bênção de Deus. Para hoje é isso. Hoje eu coloquei uma foto aqui, eu e meu esposo, já faz um bom tempo. Nossa, eu acho que eu envelheci um pouco. Vamos falar um pouco para não falar mais nada. Nós temos o nosso bolo. Olha minhas bonecas lá, que eu ganhei da minha amiga Silvana. Ai, gente, que linda que elas são. Eu amo boneca de pano. As Tilda da vida. A minha florzinha, eu dei ela de presente hoje, ela vai embora. Segunda-feira. Olha o meu pão. Gente, esse pão é lindo. Lá da Lombroso, uma melancia geladinha. Essa água com gás é deliciosa.
E isso é um privilégio de Deus para nós, né? Dar essa bênção da gente conseguir ficar tanto tempo junto. Foram 3 de namoro, o resto de casado. Vocês imaginam que faz tempo, né? Aí eu tava vendo o que pode abençoar um casamento. A mulher. Porque aqui você não vê o Senhor falando assim, o homem sábio edifica a casa, mas vê a mulher. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata a derruba com as próprias mãos. Ah, bispo, mas hoje você tirou para falar mal das mulheres de jeito nenhum. Eu quero falar é bem das sábias, porque nós não somos as insensatas, nós somos aquelas mulheres sábias, que sabe levar um casamento, que sabe levar a vida, que sabe fazer a vontade de Deus, que sabe tantas coisas boas, né? Então vamos falar sobre isso? Eu posso dizer para vocês que quando eu casei eu não era muito sábia, não. Eu era bem tola e eu estava conseguindo destruir a minha casa. Eu criticava tudo que ele fazia, porque a minha mãe fazia tudo muito bonito, tudo direitinho, tudo arrumadinho. Meu pai não era de fazer muito serviço assim, né? Mas meu pai sempre foi o homem da palavra. Assim, quintal, ele cuidava, ele ia no quintal, cuidava dos animais, tudo. Mas outras coisas ele não fazia. Mas a minha mãe, ela era muito correta, então ela fazia tudo certinho. E era sempre a casa ajeitada, do tempo dela, né? Porque ela também era corrida, que a vida dela era vida corrida. Mas aí, quando eu casei, eu queria atribuir para o bispo, que na época era pastor, algumas atividades que não fazia parte da vida dele. Ele já trabalhava, ele já dava um duro, e eu ainda queria ser a chata, porque a gente escolhe ser a chata. Eu sou a chata. Tipo assim, sabe? Tira o sapato, limpa o pé, passa no pano antes de entrar, faz isso, não deixa a toalha em cima da cama, pendura a toalha, que não sei o quê. E tudo que ele fazia eu nunca elogiava. Se ele fizesse alguma coisa boa, não tinha um elogio. Mas eu fui vendo que aquilo lá estava desconstruindo a nossa vida e não construindo. Para quem começou uma vida de casado maravilhoso, se amando muito, então tinha muita coisa que eu tinha que consertar. Mas como minha mãe tinha sabedoria na vida dela, ela foi fazendo o quê? Ela foi me ensinando. Quando eu chegava, eu falava, ai mãe, o Reginaldo fez assim. E minha mãe falava, não, filha, não reclama. Sabe por quê? Você tem que ser o oásis da vida do seu marido. Como eu falei que a casa é o oásis da família, você é o oásis da vida do seu marido. Quando ele chega em você, ele tem descanso. Eu vejo o bispo, qualquer dor que ele tem, ele vai para perto de mim. Se começa uma dor estranha dele num braço, que ele acha que pode estar passando mal, ou a coluna, o que for, ele vai. Se eu estiver deitada, lendo, o que eu estiver fazendo, ele vai perto, fica pertinho. O que que foi? Eu tô com dor assim. Aí é orar e passar. A fé dele é extraordinária na minha oração. Eu falei, glória a Deus por isso, né? Então, você tem que ser esse porto seguro pro seu marido. Porque tem mulher que quando o marido tá com dor, ela fala, ah, é frescura, homem é mole, homem é mole. E às vezes não é isso que ele precisa ouvir. Ele pode, às vezes, até estar sendo mais molinho, mais fraquinho do que você que aguenta dar à luz a um filho. Com certeza, eles podem ser nessa parte mais fraca. Mas ele é um provedor, ele é uma pessoa que está do teu lado e você tem um marido. Olha, hoje em dia, ter um marido, um homem de verdade do lado, glória a Deus por isso, né? Então, seja agradecido. Ontem eu estava comentando com meu esposo, né? Sobre o pastor passar óleo na cabeça das ovelhas, porque tem umas moscas que elas vão ficando em volta da cabeça das ovelhas e vão dando mordidinha, que vai inflamando e causando feridas na cabeça das ovelhas, né? E eu falei que Satanás faz isso. Depois eu comentando com ele, eu falei, você acredita que tem muitas mulheres que querem roubar o lugar da mosca? Elas querem ser a mosca que fica dando, cutucando na cabeça do filho, cutucando na cabeça do marido, soltando uma palavra de desagrado. Gente, se vocês soubessem, o poder da palavra é tão grande, o poder da palavra é tão forte, que vocês não deveriam abrir a boca à toa. Só abre a boca para falar coisas boas, coisa que instrui, coisas inteligentes. Quando o Senhor deixa esse versículo aqui, usando a vida do sábio Salomão, é sério.
quando diz que a mulher sábia edifica a casa e a tola derruba com as próprias mãos. É isso. Olha, meu pai sempre ensinou uma coisa para nós. Nunca saia da sua cama. Ah, eu tô magoada. Vai você dormir no sofá ou eu vou no sofá? Nunca separe. Meu pai sempre falava. Pode estar nervoso, vai dormir 0-0, mas vai dormir na mesma cama juntos. A não ser que seja por um motivo de doença, né? Que não tem como a pessoa ficar ali do lado e pode machucar, encostar, mesmo que a cama seja grande. Mas eu tô falando, se for por briguinha, vai dormir junto. É um segredinho, tá? Meu pai falava, sempre converse antes, não durma com ira, converse antes. E outra coisa, nunca fica falando assim, se você continuar assim, eu te largo. Meu pai falou, vai largar. Isso tudo é segredos de um pastor, apóstolo querido, que já está na glória, que foi recolhido pelo Senhor, mas que o casamento deles durou até a morte. Tanto que eles morreram uma semana de diferença, um de cada um, né? Porque meu pai nunca viveria sem minha mãe e minha mãe sem ele. Com todas as lutas que eles passaram na vida, os dois eram para viver de eternidade a eternidade. Vocês entenderam? Então, a minha mãe, ela era uma mulher sábia, ela edificava a casa, ela acalmava as confusão. Nunca tinha isso dela ficar emburrada com meu pai. Tem mulher que emburra com o marido, fica uma semana, nega o corpo. Ah, você vai ver, vou ficar uma semana sem falar com você. Jesus amado. Não tô falando que você tem que ter um relacionamento forçado de jeito nenhum, mas tem que ter a conversa, tem que ter aquela amizade, porque eu sempre falo, se um dia o amor acabar, não é o que eu acredito, porque eu acredito que quem ama, ama, e o amor não vai acabar. Mas se o amor acabar, sabe o que eu acredito? Fica amizade, fica aquele contato gostoso, a presença. É isso. Eu e o bispo, graças a Deus, nos amamos. Hoje eu ainda mandei uma figurinha para ele lá do Instagram, dizendo, vamos envelhecer junto. Dois velhinhos assim, caindo para trás, morrendo de rir. E é isso que eu quero para minha vida, envelhecer do lado dele, estar sempre do lado dele, que Deus nos dê pelo menos mais uns 20 e poucos anos, para a gente ver nossos netos, ou neta, né, meu neto, minha neta, debutando com 15 anos, se for menina. Se for menino, eu quero vê-lo assim, sendo uma bênção na igreja, em nome de Jesus. E é isso. Eu vou te falar um segredinho que pode até doer, mas é bom você saber. Que agora já não vai ser mais segredo, porque está em rede nacional. Só uma coisa vou dizer para vocês. Se a sua mãe, sua irmã, sua cunhada, sua tia, são pessoas que não deram certo no casamento, revoltada, decepcionada com a vida, desiludida, não siga o conselho delas. Só siga o conselho de quem tem um casamento firmado, uma pessoa estruturada, uma pessoa que já passou por dores no casamento e sobreviveu, uma pessoa que é exemplo para você edificar a tua casa. Uma pessoa que sabe cuidar dos filhos, uma pessoa que os filhos têm grandes valores, uma pessoa que é aplaudida pelos outros pelo seu comportamento. Aí você anda com essa pessoa, porque os conselhos dessa pessoa têm sabedoria de Deus. A mulher tola, ela vai reclamar para outra mais tola. E essa vai falar para você, larga dele, deixa tudo para lá, você não precisa disso. Deixa eu pôr uma aguinha aqui, ó. Olha, isso, gente. Essa água com gás está maravilhosa. Embora eu não podia estar tomando gelada, eu tô como tola hoje. Tem misericórdia, Senhor, não quero ser a tola. É que eu vou esperar quebrar o gelo, lógico, e depois vou tomar. Mas eu quero dizer para você, olha com quem você tá andando. Agora nós temos aí o grupo de Chails, Mulheres de Deus, para aconselhar, para te levantar, para te colocar posicionada. Ah, bispa, já deu errado uma vez, mas o próximo não vai dar, porque o Senhor vai ser com você. Amém? Amanhã eu volto, uma sexta-feira linda. Amanhã eu estarei gravando para vocês em nome de Jesus. Beijo, fiquem com Deus e amanhã nós estamos aqui.
Lucas 6, do 46 em diante, que diz: Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim. Todo aquele que... Perdão, vamos parar aqui. Eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim. Ouve as minhas palavras e as pratica. Esse é semelhante a um homem que construiu uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não a puderam abalar, por ter sido bem construída. Vocês entenderam? Essa foi a casa bem construída. Agora vamos olhar a outra casa que o Senhor nos dá de exemplo. Agora no verso 49 diz assim: Mas o que ouve e não pratica, a palavra, né? É semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra, sem alicerce. E quando as águas bateram contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. É isso que eu quero trazer para vocês hoje, para vocês entenderem a importância. Ontem eu falei um pouco sobre minha vida e a vida do bispo, como nós conseguimos ir corrigindo, colocando as coisas no lugar, porque a gente fez 42 anos que nós começamos a namorar. 38 de casado a gente tem. E que a gente começou a namorar. E essa parte dos fundamentos foi muito importante na nossa vida. A gente sempre buscou alicerçar a nossa casa, os pilares da nossa casa eram e são na palavra. Por isso que deu certo, por isso que foi um casamento tão prolongado e o Senhor vai só nos separar no dia que Ele levar ou eu ou Ele. Por quê? Nós somos firmados na palavra. Tudo que eu e o bispo faz, a gente está pensando na palavra, lendo a palavra, buscando a palavra. Gente, isso aqui é um encanto para a vida do ser humano inteligente. Isso aqui é o que nos direciona. Olha, ensina como você cuidar da tua mente, ensina como você cuidar da tua vida, ensina você não se intrometer na vida dos outros, não falar mal de ninguém, ensina você a fazer o quê? Cuidar da tua casa. Cuidar da tua casa. E começa na construção onde ninguém vê. Porque você sabia que o alicerce é algo que ninguém vê. Você não vai, por exemplo, vamos dar um exemplo bem simples aqui que você já deve ter vivido. Um exemplo simples que você já deve ter vivido. Se você construir um dia uma casa, você nunca vai chamar seus amigos e falar assim: olha, eu acabei de fazer os alicerces, marcado lá onde é banheiro, onde é cozinha, porque já fez o alicerce. Olha os alicerces da minha casa. Não. Você vai querer subir as paredes, ter janela, para trazer alguém e falar assim: olha, essa é minha casa. Porque senão a pessoa vai ver lá, vai ver só uma terra e um sinal dos cômodos e não vai interessar muito para ninguém, nem para seus amigos verem. Então você quer que a casa já esteja levantada, de preferência até coberta, para levar alguém ver uma casa que você construiu. Então o alicerce, que é a parte que ninguém vê, que é o resultado da bênção para quem vai ver. Então é isso, ninguém vê você lendo a palavra. Tem pessoa até que fala: você não lê a palavra. Leio a palavra e sou firmada na palavra de Deus. Senão, com certeza, a nossa casa ia prevalecer, ia ser destruída, não ia prevalecer, não ia permanecer, né? A palavra, ele falou assim: quem ouve a minha palavra, escuta e executa, é exatamente a pessoa que fez a casa alicerçada. Esse homem, ele alicerçou a casa dele na rocha. Ele fez a casa tão firme que quando veio a chuva, o vento forte, a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não puderam derrubá-la. O que é isso que o Senhor está falando? A casa que é alicerçada na palavra, o marido ama a esposa como se fosse a igreja, né? O marido ama a esposa respeita o marido, ele é o sacerdote da casa, na intercessão.
quando somos companheiros, como somos pessoas unidas. Agora mesmo ficou só eu, o bispo e a Maria. A Maria estava aqui agora, fazendo folia para ver se chamava a minha atenção. Na hora que eu vou gravar, ela vem. Então, hoje é eu e ele aqui. Aí, de repente, nós estamos aqui, juntos, em oração. Ele falando, eu estou preparando a mensagem, estou preparando a palavra. Deixa eu provar um pouquinho desse chá. Só para molhar um pouco a boca. Que delícia. E a gente está junto. Ele respeita o momento que eu estou preparando, ele faz silêncio. Está preparando o almoço, ele faz o silêncio para eu poder gravar. E toda aquela comunhão gostosa. Ele me apoiou no projeto Chail, desde quando eu recebi. Ele ajudou eu a escolher a figura. Sabe? É uma casa estruturada, não adianta. Se alguém vem para tentar destruir, fazer fofoca, fazer qualquer coisa, não precisa nem tentar, porque a nossa casa está estruturada. E nós não se autodestruímos, porque às vezes um casal dentro da casa não precisa nem de ninguém de fora para destruir. Um xinga o outro, outro fala alto com o outro, é uma agressividade, é um jeito de se tocar com aspereza, né? Meu Deus do céu, não funciona. Não funciona. Então, construa a tua casa com alicerce. O outro construiu aonde? Na areia. Imagina uma areia do mar. A pessoa construindo a casa lá na areia, colocando uns pauzinhos lá, pondo cobertura, tudo. O primeiro vendaval que vem, derruba. E aqui o Senhor fala, quem é que constrói na areia? É a pessoa que não é firmado na palavra, que lê a palavra e não pratica. Porque, gente, não adianta só ler, viu? Eu não coloquei mais prazo para eu ler a Bíblia. Porque eu estava lendo a Bíblia assim, eu queria ler ela o ano todo, então eu estava só lendo. Então eu passava aqui, os dois fundamentos. Ah, acabei. Mais um risquinho lá, terminei um capítulo. Gente, não dá. Eu descobri com o tempo que não dá. Eu prefiro pegar um texto assim, igual hoje, eu peguei um texto de manhã, porque eu faço um devocional. Antes de fazer um com vocês, eu faço um só entre eu e Deus. E eu peguei um texto de manhã tão maravilhoso, sabe o que eu fiz? Eu copiei o texto. Eu copiei o texto, depois eu peguei e fiz uma oração em cima do texto, depois eu dobrei o meu joelho ali no sofá, no sofá, dobrei o meu joelho e orei e clamei ao Senhor e pedi ao Senhor para que me abençoasse. E orei aquela palavra, orei a palavra. Mais vale você ler um capítulo por dia, mas esse capítulo entrar na tua mente, entrar no teu coração, entrar na tua vida. E aí você sair e praticar. Porque às vezes fala lá que não é pra gente fazer mal ao próximo, você lê, sai daqui, vê uma pessoa no portão e fala assim, você poderia me dar alguma coisa para eu comer? Ah, tenha dó, a pessoa tá boa, vai trabalhar. Poxa, é tão humilhante já pedir uma coisa para comer e ainda receber uma crítica. Não, pega, não tem nada feito, pega uma bolacha, pega um pão, coloca não tem nada para pôr no meio, bispo, põe uma margarina. Põe uma manteiga, se tiver uma margarina, uma mortadela, se tiver, sei lá o que você tem aí, passa alguma coisa no meio do pão, faz um lanche para a pessoa, dá um pouquinho de café. Ah, o café não dá leite, dá refrigerante, dá suco. Meu Deus! Porque se você não pratica a palavra, sabe o que vai acontecer na tua vida? Simplesmente, o primeiro vendaval, se vir um desemprego, se vir uma assolação, já derruba toda a tua casa. Ah, não vou mais na igreja, porque o povo da igreja não me dá atenção, porque ninguém me dá amor, porque quem tem que te dar amor é Jesus. Para de ficar mendigando amor para a família. Parem, irmãos, eu não mendigo amor. Quem tiver que me amar, vai me amar exatamente como eu sou. Quem tiver que me amar, vai entregar em amor para mim, é porque ama. Eu não fico assim, você tem que me amar, você precisa me amar, a minha família tem que me socorrer. Ai, eu fiquei doente, ninguém ligou para mim. Ai, meu Deus, eu já saí desse mimimi há muito tempo. Eu quero que Jesus olhe para mim quando eu estiver na cama doente, que o Senhor me vê.
Eu ainda conversando com a minha irmã hoje, nós falamos assim, que o corre-corre da vida tá tão grande que nós ficamos uns 2 dias sem conversar. E a gente não fica um dia sem conversar. E a gente conversando com ela assim, como tá difícil das pessoas darem atenção uma para outra. Conversar uma com a outra. Agora, se não me ligar, eu vou ficar chorando. Eu vou deixar minha casa sendo destruída? Não, não. Eu falo com a minha gata, mas não fico procurando luta, não. Falo com as minhas amigas, eu tenho pastoras amigas, eu tenho pessoas amigas, gostoso. Ai, mas eu queria que a fulana me visse. A fulana não te viu? Glória a Deus. Quem sabe assim ela te erra. Porque às vezes se ela te vê, você vai virar motivo de fofoca. Deixa Deus colocar amigos verdadeiros no seu caminho. Deixa Deus colocar pessoas que vão caminhar com você. A sua casa foi estruturada na rocha e não na areia. Vou parar por aqui, porque eu tenho um aviso importante para dar para vocês. Hoje, aqui no Parque Oratório Santo André, ABC Paulista, Cremona 301, nós temos uma cantata de Natal, junto com a sede, a coisa mais linda, e todas as nossas igrejas estão convidadas a estarem aqui. Depois nós vamos ter uma palavra do bispo. Desde ontem o bispo está muito empenhado nessa palavra. Então não fique em casa por nada. Nós vamos comemorar a Páscoa antecipado para todo mundo poder estar presente aqui. Depois vai ter a Santa Ceia do Senhor. Amanhã também tem Santa Ceia nas nossas igrejas. Não fique sem cear e não se esqueça. O Senhor te ama. Hoje é dia de festa na casa de Deus. Tua casa é edificada na rocha? Então vem para a igreja, porque essa ceia vai fazer a diferença na tua vida. Volta amanhã. Beijo. Bom dia, com muita alegria. Domingo, 13 de abril. Gratidão é reconhecer que cada dia é um presente, não é? Hoje estamos vivos, é um presente de Deus. E quando estivermos aqui, vamos agradecer. Aqui está minha florzinha linda, ainda tem uma florzinha. E olha a rosa que o bispo trouxe da feira. Essa feira aí tem uma lojinha assim de flor muito pequena, mas eu achei muito linda. Esse bolo de maracujá tá uma delícia, já doei para a Edna levar para as crianças hoje. Olha a outra florzinha que ele comprou lá. Gente, essas florzinhas são maravilhosas. Parece um pouco a outra, né? Mas não é. Essa chaleira tá com um chá de maracujá. Eu fiz o chá de maracujá da Fê. Vocês não conhecem a Fê, né? Depois eu falo. Mas eu fiz o maracujá da Fê, tá aqui. Que chazinho delicioso. Uma louça do Sam's Club, né? Que já vem a caneca, já vem o pratinho e vem o bowl. E olha, uma melancia deliciosa. E olha quem tá aqui, uma ovelhinha de porta-guardanapo, que lindo. E olha a palavra de Deus para os nossos corações. Vamos lá? Lucas 7, do verso 11 em diante. Essa semana é uma semana boa para a gente falar sobre ressurreição, né? Morte e ressurreição. Vida, porque o Senhor dá. Vamos começar aqui, ó. Pouco depois, no verso 11, desculpa. Pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e os seus discípulos e numerosa multidão ia com ele. Então, Jesus estava indo para Naim, tinha uma multidão junto com ele, feliz com ele. E aí, ia com ele. Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saiu um enterro, triste, do filho único de uma viúva. E grande multidão também da cidade ia com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse, não chore. Chegando-se, tocou no caixão e os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse, jovem, eu ordeno a você, levante-se. E o que estava morto sentou-se e passou a falar. E Jesus restituiu a sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificaram a Deus, dizendo, grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. Gente, que parte linda da Escritura.
Eu nunca vou me esquecer o quanto era lindo quando meu pai ministrava sobre as duas multidões. A multidão que vinha com Jesus alegre, cantando, saltitando, pelos milagres que ele via que Jesus fazia, e a outra multidão tinha o quê? O espírito da morte. Uma mulher que já tinha passado pelo luto da viuvez e agora o luto de perder seu único filho, que com certeza seria o sustento da casa, que ia trabalhar, abençoá-la, ajudá-la, ela perdeu o filho. A tristeza daquela mulher, ela estava se sentindo sozinha. E aquela multidão planteava junto com ela, vinham chorando. Então vinha uma multidão de um lado, do choro, da angústia, da tristeza. E do outro lado, da alegria, da cura e do milagre. Duas multidões, só que elas se cruzaram. A importância de você se encontrar com a multidão que leva Jesus, que carrega Jesus. É muito importante. Se o Senhor atrasasse com a multidão do milagre e chegasse e eles já tinham passado, o moço já tinha sido enterrado e aquela mulher condenada à viuvez, à solidão, à tristeza, à angústia. Mas não, a multidão do Senhor chegou na hora certa. E quem estava no meio daquela multidão? Nada mais, nada menos que Jesus. Como é importante hoje você encontrar grupos que têm Jesus. Encontrar grupos de pessoas que estão vivendo a palavra de Deus assim, integralmente, vamos dizer assim. O tempo todo vivendo a palavra de Deus. É diferente. Você encontra um povo desse, eles te colocam para o alto, eles te animam, eles te ajudam. Ontem eu tive uma experiência muito linda, porque ontem foi aniversário da minha sobrinha, a qual eu sou tia-avó, né? Da Olívia, e ela fez 1 aninho. Ela é a netinha do Bispo Marcos, que partiu pro Senhor, né? Há um tempo atrás. Então, ontem foi um dia, assim, difícil, né? De saber que ele podia estar lá, estar junto, estar vendo. E ela é maravilhosa, fez 1 aninho, mas uma menina de bem com a vida, não chorou, gostou da festa para ela. Foi assim um momento muito emocionante, um momento muito bonito da vidinha dela. E depois nós já saímos de lá e já viemos para o Parque Oratório, onde ia ter nossa cantata de Natal. E quando eu cheguei aqui, eu encontrei um povo alegre, um povo feliz, preparando para a peça, arrumando as coisas, as roupas, né, que iam usar para a cantata, que eles fizeram a cantata de Natal ontem, porque era Santa Ceia Geral, e chegando os pastores das igrejas, um pouquinho de cada igreja ali, na ceia, aquele momento tão lindo, gente. Quando eu entrei na igreja, a mesma coisa que o sopro de vida veio no meu rosto, no meu corpo. Ali, aquele momento da cantata, as meninas dançando, tudo tão lindo, tudo tão bonito. Eu peguei e falei, o Senhor Deus está aqui. O Senhor Jesus está aqui. A cantata era que o Senhor foi crucificado e ressuscitou. Na semana da Páscoa, nós comemoramos a ressurreição. E aí eu fui renovada. E aí o meu ânimo voltou. Cheguei em casa cansada, que é normal, né? A gente se cansa, mas feliz. Feliz de ver que a multidão que tem Jesus é diferente. Eu sinto na nossa igreja a multidão que tem Jesus. Eu sinto que Jesus está fazendo algo novo no povo de Deus e as pessoas estão sendo tocadas, impactadas por esse poder e isso está sendo maravilhoso para a minha vida. Precisamos de muitas coisas ainda, precisamos. Vamos fazer muitas coisas ainda? Vamos. Mas o Senhor está conosco e eu fiquei muito feliz. E hoje tem, né, mais um culto. Mas eu quero te dizer que essa multidão que chorava, carregando esse moço morto, o Senhor chegou e parou a morte. Parou. Falou, para. Coloca o caixão no chão. Colocaram. Obedeceram.
Diz a palavra que o Senhor teve o quê? Compaixão da mãe do menino. Viu que era o único filho, viu que ela estava sofrendo, viu que ela precisava de ter um carinho naquele momento ou um milagre muito forte, porque não era algo que um médico podia fazer, não era algo que ninguém podia fazer. Ele já estava morto, ele precisava de um Cristo vivo, que depois ia ressuscitar, mas ele já havia destruído a morte com a autoridade que Deus lhe concedia. E ele pegou o menino pela mão e falou, levanta. E o menino saiu da morte para a vida e ele entregou para a mãe. Agora eram duas multidões, as duas multidões glorificando e falando, nossa terra foi abençoada, porque agora nós temos algo enviado de Deus. Eles reconheceram que Jesus era o Filho de Deus. Lindo. E a mãe, que estava com tudo destruído, sem previsão de melhora, com a vida destruída, recebeu o quê? Restituição. E a Páscoa nada mais, nada menos do que é restituição. O Cristo morto é restituído para a vida, para nos dar vida em abundância. Vamos falar mais vezes sobre a ressurreição essa semana, mas eu quero que você se consagre essa semana. Ore essa semana, busque a Deus essa semana. E domingo que vem, hoje também, vá para a igreja. Na Páscoa, vá para a igreja, não escolha outro lugar para estar. Ah, vou passear. Não, não vai não. Você vai vir para a igreja, você vai vir adorar o Senhor, você vai agradecer ao Senhor porque Ele ressuscitou. Eu sempre falo, não ia adiantar o Senhor Jesus nascer se Ele não morresse e não ressuscitasse. Ele é o Senhor que ressuscitou. E ele ressuscitou aquele moço, já num sinal que ele tinha autoridade sobre a morte. A ressurreição estava na vida dele, sobre Deus, que ia mandar o Espírito ir lá e ressuscitá-lo no tempo certo. Mas aquela hora era a hora dele consolar o coração daquela mãe. Eu quero dizer para você, você tem sonhos que estão enterrados, mortos, já está dentro do caixão, bispo, eu não quero nem pensar mais nisso, não fica me animando não, eu vou ficar aqui sim. Todos os dias da minha vida eu vou vir aqui e vou falar para vocês, sonhem, creiam, Jesus cura, opera milagres e faz proeza. Ajoelhe, ore, busque a Deus, porque o Senhor tem coisas para revelar na tua vida. Hoje nós temos Santa Ceia do Senhor, vai ser um culto maravilhoso para a glória do Senhor Jesus. Eu espero você aqui no Parque Oratório, o bispo está lá na nossa igreja sede, e também temos ceia com nossos outros pastores em cada igreja. Procure uma igreja, povo de Deus, perto da tua casa. Agora, se você já é cristão, tem a tua igreja, vai para a tua igreja adorar o Senhor. Louve ao Senhor, louve porque Deus é todo poderoso. Nós vamos estar em breve, eu não sei se essa live já vai estar. Nós vamos ter a TV Povo de Deus Oficial. E aí você vai poder assistir mensagens do apóstolo Silas, do bispo Marco, né, que já partiram para o Senhor, mas deixaram saudade, palavras deles, vai buscar, vai ter palavra minha, do bispo, dos nossos pastores, vai ser um canal maravilhoso de bênção. Eu vou deixar um convitinho aqui no Instagram para vocês depois, a respeito dessa TV, e vocês vão poder compartilhar com amigos. Então, quem não tem, né, tem pessoa que não tem Instagram, né, e não ouve o devocional, vai poder ouvir o devocional agora no TV Povo de Deus, que ele vai estar lá pelo menos um dia por semana. Amém? Aprendi o chá da fé. Procura a Fê, na Casa da Fê. Ela é uma pessoa que nos ensina a recepcionar as pessoas em casa. Ela faz o tipo do chail, né, na casa dela. Então, você pode assistir, você vê que ela é uma bênção, e ela ensina o chá de maracujá logo no primeiro vídeo dela. Se você entrar na Casa da Fê, você vai encontrar esse chazinho maravilhoso que eu vou tomar agora todinho, e depois vou estar preparando mais um pouquinho a palavra do Senhor, que ele já entregou. E amanhã eu volto. Beijo!